Queremos encerrar hoje a nossa série de mensagens Irresistível Compaixão, baseadas no livro do profeta Jonas. Eu tenho a impressão que nunca mais eu vou olhar o livro de Jonas como eu olhava antes. E se você não chegou a essa mesma conclusão que eu, espere o término dessa pregação de hoje. O livro de Jonas é muito mais do que o livro em que um grande peixe engole o homem. O livro de Jonas é a história de um Deus cuja compaixão é irresistível, que se manifesta de maneira extraordinária. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la pelo seu celular. Jonas capítulo 4, o último capítulo do livro de Jonas. E se você tem um papel, uma caneta, tome nota de algumas informações, se você achar interessante. Jonas capítulo 4, eu quero ler com você a partir do verso de número 1. Jonas capítulo 4, a partir do verso de número 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso o que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. E então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-la do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. E ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar? Pai querido, pedimos bondosamente que o Teu Espírito Santo nos visite através da Tua palavra neste momento, Pai. Traz para nós, Senhor, as verdades que o Senhor deseja nos conscientizar nesta noite. Fala com os meus irmãos, assim como o Senhor falou comigo nesta semana, e nos desafia à luz da Tua irresistível compaixão. Bondosamente pedimos todas essas coisas, orando no nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Jonas foi o maior pregador da história da Bíblia. O Jonas pregou e uma cidade inteira se converteu. O texto do capítulo 4 diz que 120.000 pessoas se converteram na cidade através daquela pregação do Jonas, que nós vimos na semana passada. Não foi uma pregação tão boa assim. O assunto mais comentado no Twitter naquele dia, no planeta, foi a conversão de 120.000 pessoas. O Jonas, que é o pregador com o maior sucesso da história, ele não está feliz. O Jonas está ressentido com o seu sucesso. Ele alcança 100% de produtividade na sua pregação, mas o capítulo 4 diz que ele está com um coração cheio de ira, cheio de amargura, cheio de frustração. Sabe por quê? Porque o Jonas não queria que os ninivitas se convertessem. Jonas queria sabotar os planos de Deus, não queria que os ninivitas se convertessem, ele não queria chamar os ninivitas de irmãos na fé. O Jonas, ele tem ódio dos ninivitas, uma nação poderosa, má. O Jonas acredita que talvez para Israel não vai ser um bom negócio os ninivitas se converterem. De alguma forma essa nação que é nesse momento mais poderosa que Israel, agora convertida então, vai ser mais poderosa do que Israel sempre. O pensamento de Jonas é um pensamento nacionalista. Ele é um homem que ele sofre de xenofobia.
Ele é um homem que ele tem muito preconceito. E o preconceito de Jonas o impede de enxergar a irresistível compaixão de Deus. Ele não se alegra com 120 mil pessoas que se convertem. Muito pelo contrário, ele fica irado com Deus. O texto que nós lemos mostra um Jonas que discute com Deus, que quer julgar as ações de Deus, quer mostrar que Deus estava errado. Quer justificar o fato dele ter fugido para Tarsis, dizendo o seguinte: eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu sabia que ia dar nisso, que esses caras iam se converter, é por isso que eu estava certo em fugir. Vejam como funciona a cabeça, a mente e o coração de Jonas. Tem 120 mil pessoas que se convertem. Qualquer pregador, quando tem pessoas que se convertem, o que ele se preocupa? Ele se preocupa com o discipulado dessas pessoas. Se ele tem um irmão Jorge Neri, se ele tem um irmão Daniel Alves, ele vai pedir: olha, vamos na cidade comigo, vamos discipular essas pessoas. Mas o que faz o Jonas? O Jonas, ele sai da cidade, ele senta num monte do lado leste, e ele fica torcendo para Deus mudar de ideia e fazer com que aqueles ninivitas sejam destruídos. O Jonas, ele é uma pessoa que tem um coração negro, marcado por essa questão de raiva, de amargura, de xenofobia, de preconceito. O Jonas, ele age como o filho pródigo no capítulo 1. Ele foge do pai, ele foge. Mas no capítulo 4, o Jonas lembra muito o irmão mais velho do pródigo. Há uma festa na cidade de Nínive. E do lado de fora da cidade, o profeta Jonas está como o irmão mais velho do filho pródigo. Que quando a casa estava em festa, que o pródigo voltou, ele está do lado de fora com um coração cheio de ira. Com um coração cheio de amargura por não concordar com a decisão do pai de receber seu irmão de volta. Gente, nós não podemos ter o coração de Jonas. Por isso eu quero compartilhar 3 advertências que o capítulo 4 mostra para nós com muita facilidade. 3 advertências. Primeira advertência, verso 2 e o verso 3. Acompanhem na sua Bíblia comigo. Nós não podemos inverter valores e prioridades divinas no nosso caminhar. Nós não podemos inverter valores e prioridades divinas na nossa jornada, no nosso caminhar. O Jonas, ele apresenta uma completa inversão de valores, de prioridades no capítulo de número 4. O Jonas, ele fica ressentido e irado com a conversão dos ninivitas. Ele fica muito frustrado, ao contrário da alegria que Deus tem em salvar essas pessoas que mudaram o seu jeito de enxergar a vida. Agora se converteram. Deus, em função dessa conversão, ele deixa de fazer aquilo que ele falou que ele faria em 40 dias, destruir os ninivitas. Deus muda de ideia a partir da mudança de comportamento dos ninivitas. E Deus está feliz porque 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão esquerda da direita, conseguiram encontrar a salvação que há em Deus. Enquanto Deus está feliz, o Jonas está infeliz. E a gente não pode ter uma situação invertida dessa. A gente não pode se entristecer com aquilo que Deus se alegra. O Jonas, ele age sem compaixão. Eu queria recordar com você, o Jonas do capítulo 2, que está no interior de um grande peixe, ele está feliz porque Deus ouve a sua oração e o dá um livramento. O grande peixe o cospe na praia, ele está super feliz. Mas agora os ninivitas se converteram. Eles tiveram a oportunidade de receber uma segunda chance de Deus, como o Jonas recebeu. Mas Jonas não se alegra. Jonas não está feliz. Ele foi abençoado com o livramento, mas ele não consegue se alegrar com o livramento que Deus deu para os ninivitas. É uma inversão de valores completa. Jonas, ele faz a melhor das orações no pior dos lugares. Jonas faz uma oração linda no capítulo 2. Qual o lugar que ele está? No interior de um grande peixe. É uma oração linda, tem quebrantamento, tem humildade, ele reconhece os seus pecados. Mas agora Jonas está em Nínive, o melhor dos lugares, porque todo mundo se converteu. E ele faz a pior oração.
A oração do capítulo 4 de Jonas é uma oração carregada de egoísmo, carregada de indiferença, de falta de compaixão. O Jonas é um sujeito completamente incoerente. É uma pessoa que inverte prioridades, que inverte valores. E nós não podemos correr nesse risco. Sabe por quê? Porque nós vamos magoar a Deus. Nós vamos nos entristecer com coisas que alegram o coração de Deus, e ao contrário. Eu fico olhando para Jonas. Jonas me ensina que eu não posso amar as coisas mais do que as pessoas. Porque o capítulo 4 diz que Jonas fica furioso quando Deus manda uma lagarta destruir uma planta. Alguns dizem que era uma aboboreira. Há uma tradição antiga hebraica que diz que o Jonas era calvo, que o Jonas era careca. E aí ele se senta no monte do lado leste da cidade, esperando que Nínive seja destruída, e o sol bate sobre a sua cabeça. Deus faz surgir do nada uma planta que produz uma sombra sobre a cabeça de Jonas. Jonas está feliz com a planta. Agora Deus manda uma lagarta que destrói a planta, e o Jonas fica furioso. O Jonas ama mais uma planta do que 120 mil pessoas que se converteram. Jonas ama mais as coisas do que as pessoas. E há um bocado de gente na vida que me lembra muito Jonas. Gente que ama coisas e usam pessoas. Gente que não se alegra com a alegria das pessoas, porque tratam pessoas como coisas. Essa inversão de prioridades a gente não pode apresentar na nossa vida. O Jonas, ele entendia que os ninivitas não mereciam uma segunda oportunidade. O mesmo Jonas que recebeu uma segunda oportunidade de Deus. E quantas pessoas se parecem com Jonas? Às vezes nós queremos uma segunda oportunidade e Deus nos dá. Mas quando Deus dá uma segunda oportunidade para uma outra pessoa, a gente não se alegra, a gente se torna juiz de Deus, a gente julga Deus. Senhor, ele não merecia porque o Senhor deu. Quando nós apresentamos essa inversão de prioridades, essa inversão de valores, nós nos parecemos com Jonas. Somos todos Jonas. Pessoas que invertem prioridades, que invertem valores. Pessoas que batem numa sintonia diferente do coração de Deus. Essa semana fiquei impressionado com o número de pessoas que desde os últimos 15 dias estão promovendo festas. O comércio voltou a funcionar aqui em Mogi, tranquilo. Mas a pandemia não acabou. A gente ainda precisa manter o distanciamento social. A gente ainda precisa usar máscaras. Mas as pessoas estão se encontrando em grupos. Estão dando festas. Não usam máscaras. E gente inocente está sendo contaminado. Semana morreu um avô, uma avó, um tio, porque fizeram um ajuntamento. Um sobrinho fez um aniversário, foi nesse aniversário, e quando voltou, infectou todos os seus parentes. Essa semana, num condomínio, uma família tinha perdido um familiar de 18 anos, mas o condomínio contratou uma banda para fazer um show no condomínio naquele dia. E mesmo com todo o condomínio sabendo da dor de uma pessoa, de uma família, eles fizeram a festa. Das 14 horas até as 22. Sabe por quê? Porque somos todos Jonas. Somos egoístas, a gente pensa na gente. A gente não olha para a dor do próximo. E todas as vezes que a gente pensa mais em nós mesmos do que o nosso próximo, a gente se parece com Jonas, que pensou no bem-estar de uma planta, no seu bem-estar, mas não quis ver o bem-estar de 120 mil pessoas que se converteram. Você se parece com Jonas? Eu me pareço com Jonas? Segunda advertência que a gente aprende no capítulo 4 de Jonas é que nunca podemos armazenar sentimentos destrutivos. Nunca podemos armazenar sentimentos destrutivos. Dê uma olhada nos sentimentos destrutivos do coração de Jonas. Versículo 1, versículo 3, versículo 8, versículo 9. Eu fico pensando, seria tão bom se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3. Seria extraordinário.
O Jonas seria ovacionado como o maior pregador da história da Bíblia. Um cara que teve uma segunda oportunidade, que conseguiu aproveitar a segunda oportunidade, foi um pregador maravilhoso. Já imaginou? Se termina o livro de Jonas capítulo 3, seria extraordinário, mas infelizmente não. Infelizmente vem o capítulo 4, e a gente vê um homem que deveria se alegrar, porque 120 mil pessoas responderam a um apelo de conversão, e reconheceram que só o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, e fizeram um jejum coletivo, até animais participaram. Coisa extraordinária aconteceu em Nínive, mas o profeta de Deus está mal-humorado, cheio de mágoa, cheio de ira no seu coração. Ele tem ódio dos ninivitas, um ódio declarado. Isso vai afetar a sua visão, seu discernimento espiritual. Preste atenção e olhe para mim. Sentimentos destrutivos têm o poder de nos cegar, têm o poder de nos levar a fazer coisas horríveis e a trazer à tona a pior versão de nós mesmos. Quando nós abrigamos esses sentimentos que o Jonas abrigou no seu coração, ódio, amargura, ira, nós fazemos mal a nós mesmos e podemos fazer muito mal a outras pessoas que estão perto da gente. Mas Deus quis tratar o Jonas. Deus vai terminar o capítulo 4 tratando o Jonas, tentando fazer Jonas enxergar que esses sentimentos destrutivos não podem ficar no seu coração. O Jonas queria julgar a Deus. A maneira como o Jonas fala com Deus no capítulo 4 é uma maneira super arrogante. Deus pergunta para ele: você tem algum motivo razoável para justificar a sua ira? E ele bate no pé: eu tenho sim. É melhor morrer do que viver. Ele pede para morrer 2 vezes no capítulo 4. É um homem que não tem temor para falar com Deus mais. Por quê? Porque ele está tomado de sentimentos destrutivos. Sentimentos que estão atrapalhando a sua visão. Mas Deus quer fazer uma reflexão com Jonas a fim de que ele faça uma faxina no coração dele. Limpe o seu coração. Sabe, irmãos, eu convido você a olhar para o seu coração hoje. Você tem abrigado sentimentos destrutivos? Ódio, ira, amargura, ressentimento, raiva. Esses sentimentos vão detonar a sua alma, vão te envenenar por dentro. Quero convidar você a ouvir o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:31. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Abandone, lance fora a gritaria, os insultos, as maldades. Aceite o convite do apóstolo Paulo para fazer uma faxina no seu coração, para se libertar disso. Esses sentimentos destroem a sua vida, vão impedir você de fazer a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus, de experimentar as bênçãos de Deus, de ser uma pessoa que anda com leveza pela vida. Pior do que ser engolido por um grande peixe é ser engolido pelo mar da raiva, do ódio, da amargura, do ressentimento. Como é que está o seu coração hoje? Dominado pela raiva. Muitos de nós estamos vivendo uma vida pesada, porque o nosso coração tem abrigado sentimentos destrutivos. Há um teólogo chamado Thomas Halik, ele é tcheco. Ele tem uma frase que diz o seguinte: o perdão determina a vitória do futuro sobre o passado. O perdão determina a vitória do futuro sobre o passado. Quando a gente fica preso numa cadeia de mágoa, de ódio, de ressentimento e não perdoa, a gente nunca vai experimentar a alegria do futuro, porque a gente sempre vai estar preso no nosso passado. A gente precisa se libertar disso. Como? Deixe Deus fazer uma faxina no seu coração. Deixe Deus tratar o seu coração, tirar esses sentimentos destrutivos. Quantos de nós abrigamos ódio no nosso coração? Nosso país vive um momento de cultura do ódio. Uma cultura do ódio que extrapolou. A gente olha pessoas e enxerga pessoas como inimigos. Gratuitamente.
Precisamos tomar cuidado, porque quando nós vivemos pela cultura do ódio, isso vai fazer muito mal para nós. Vai cobrar um preço alto demais. Permita que Deus faça uma faxina no seu coração nesta noite. Finalmente, terceira advertência que o capítulo 4 nos traz. Nunca se esqueça do grande protagonista da existência humana. Nunca se esqueça do grande protagonista da existência humana. Olha o versículo 11. Nós chegamos ao fim do livro de Jonas. E eu faço uma pergunta. Quem é o grande protagonista do livro de Jonas? Quem é? É Deus. O livro de Jonas, você pode olhar no capítulo 1, começa com Deus falando. E você pode olhar no capítulo 4, termina com Deus falando. O grande protagonista do livro de Jonas é Deus. Um Deus cuja compaixão é irresistível, cuja graça é tremenda. Um Deus que se compadece dos marinheiros pagãos, que se compadece de um profeta desertor, que se compadece dos ninivitas, que se compadece de um profeta que é tomado pela ira, pelo ódio, pela amargura. Um Deus cuja compaixão é irresistível. O grande protagonista do livro de Jonas é Deus. Mas olha, o grande protagonista do universo, da vida humana, é Deus. Um Deus que se revela em Jonas de maneira extraordinária. Um Deus que já dá mostra em Jonas que Ele ama missões, que Ele quer que as pessoas de todas as nações, inclusive de Nínive, sejam alcançados pela sua graça salvadora. O livro de Jonas há uma chama de missões que arde nos seus 4 capítulos. Deus sinaliza em Jonas que o Salvador virá de Israel. E é um Salvador que não vai salvar só os judeus, vai salvar todos aqueles que creem no seu Filho Jesus, que virá lá no Novo Testamento. Em Jonas nós temos o que a teologia nos ensina a chamar de tipologia. O Jonas é um tipo de Jesus. Jesus é um tipo de Jonas. Só que Jesus é muito melhor que Jonas. É só a gente fazer uma prova. O Jonas, ele não obedece a Deus. Jesus obedece a Deus em tudo. Em tudo. O Jonas fica 3 dias e 3 noites no interior de um grande peixe. E ele é salvo e é cuspido na praia. Jesus fica 3 dias no túmulo. Ele morre, ressuscita e voltará para nos salvar. Olha como é bem diferente. Jesus, ele obedece a Deus voluntariamente, com alegria. Jonas, quando obedece a Deus, não vai obedecer com o coração inteiro, porque ele não quer que os ninivitas se convertam. Aí ele vai pregar de má vontade. O seu coração não está na sua pregação. O Jonas, ele se senta a um pé de um monte, torcendo para aqueles ninivitas serem destruídos. Versículo 5 do capítulo 4. Os evangelhos mostram Jesus olhando para Jerusalém, chorando pelos pecados daqueles judeus que moram lá. Porque Jesus é um Deus que se compadece. Por isso muitos teólogos olham para Jonas e dizem que Jonas é o João 3,16 do Novo Testamento. Sabe, o teor de João 3,16 é o resumo do Evangelho. É o resumo de toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jonas é o João 3,16 do Antigo Testamento. E mostra que o Evangelho é a única história onde o herói morre pelos vilões. O Evangelho é a única história onde o herói morre pelos vilões. Porque Jesus deu a sua vida por mim e por você. Por nós que somos pecadores. Pare e pense. Você anda se esquecendo do grande protagonista da sua vida, que é Deus? Você tem feito Deus o grande protagonista da sua vida? Ou você está vivendo uma carreira solo?
em que você faz de Jesus um coadjuvante. E você é o grande protagonista, vivendo do jeito que você quer, fugindo para Tarsis, deixando de fazer a vontade de Deus. A gente precisa reconhecer que Deus é o grande protagonista da nossa vida. Por isso a gente tem que se deixar seduzir pela irresistível compaixão do nosso Deus. A palavra de Deus diz, e eu quero que você que nos ouve, nos vê, que ainda não tem um compromisso com Jesus de Nazaré, que você se lembre dessa palavra. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12, o texto diz o seguinte: aquele que tem o Filho tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Jesus é o grande protagonista da nossa vida. E para ser o protagonista da sua vida, você precisa eleger Jesus como dono e proprietário da sua existência. Como é que eu termino essa série? Eu termino pedindo para você ler de novo o versículo 11. A história do livro de Jonas, ela parece que ela fica em aberto. Será que o Jonas entendeu a lição que Deus deu para ele? Será que Jonas compreendeu um pouco melhor sobre a irresistível compaixão de Deus? Será que Jonas se deixou tratar por essa bondade de Deus que lhe ensinou uma lição, que o disciplinou? Eu creio que sim. Eu creio que quando eu chegar lá na cantina do céu, eu vou perguntar para o Jonas: Jonas, filhão, e aí, está tudo tranquilo? Como é que você recebeu aquela palavra, aquela confrontação de Deus? Eu tenho certeza que ele entendeu. Mas eu fiquei pensando essa semana, por que o livro termina assim em aberto? E a resposta que eu chego é que somos todos Jonas. E precisamos pensar muito sobre as lições que Deus quer nos ensinar no nosso dia a dia a respeito da sua irresistível compaixão. Somos todos Jonas. Quando fugimos da vontade de Deus e pegamos um navio para Tarsis. Somos todos Jonas. Quando nós não nos alegramos com as coisas que alegram o coração de Deus, quando nós não manifestamos compaixão e misericórdia para com as outras pessoas. Somos todos Jonas quando nós amamos mais as coisas do que as pessoas. Quando nós vivemos neste mundo olhando só para o que é material. Quando nós invertemos. Em vez de amar pessoas e usar as coisas, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Somos todos Jonas quando agimos assim. E o que Deus quer que a gente reflita é que nós precisamos conhecer cada dia mais e melhor sobre a irresistível compaixão de Deus, para que a gente se torne agentes da compaixão na nossa jornada pelo chão da vida. Meu desejo e a minha oração é que você possa refletir na sua caminhada se você tem sido muito Jonas. Se você tem deixado Deus como um coadjuvante e você tem sido um protagonista imperfeito. Eu desafio você, encorajo você a fechar os seus olhos agora e orar comigo, pedindo que a graça de Deus nos encoraje, nos fortaleça e que nos permita aprender essas lições, de não viver uma vida invertendo prioridades e valores, que não vivamos uma vida guiada por sentimentos destrutivos no nosso coração e que a gente nunca se esqueça do grande protagonista, o nosso Deus da irresistível compaixão. Vamos orar? Pai querido, nós com temor e tremor encerramos essa série baseada no livro de Jonas. E bondosamente, Pai, pedimos que as lições aprendidas durante este mês possam nos incomodar, Senhor. Que a gente possa visitar o livro de Jonas sempre, para poder nos enxergar neste personagem tão complexo. E ao perceber isso, Senhor, que a gente peça ajuda para o Senhor, que é o grande protagonista da existência humana, para
para que o Senhor nos auxilie, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos transforme em agentes da tua irresistível compaixão em nossa jornada pelo chão da vida. Aplica, Pai, a tua palavra no coração de cada pessoa que a está recebendo agora e daqueles que vão receber durante a semana. Que o Senhor fale de maneira muito especial. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pelas lições aprendidas nessa série. E louvamos e bendicemos e exaltamos o nome de Jesus, o nosso Deus de tremenda graça. Nós oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém.